Olá, gente linda! Que bom que você está aqui. Eu estava te esperando para que a gente pudesse pensar hoje qual a missão da sua alma. Bom, se eu tivesse que fazer uma definição, eu colocaria 3 pontos principais quanto à missão da sua alma. Primeiro, tenha certeza que você está aqui para evoluir. Segundo, nos harmonizar com outras pessoas e aprender com as diferenças é o nosso desafio diário. E 3, ser um gerador de bons exemplos é o que faz você ser diferente no mundo. Ou seja, se você libera, e produz cargas positivas ou cargas negativas dentro das suas vivências. Bom, eu digo para você que, para você descobrir verdadeiramente qual a missão da sua vida, você precisa primeiro prestar atenção nos seus medos. Seus medos dão grandes pistas para você descobrir qual a missão da sua vida. Outra questão que é muito interessante é a gente entender que as situações que aparentemente parecem negativas nos mostram o que a gente precisa reconsiderar, o que a gente precisa evoluir e o que a gente precisa desconstruir para construir novas aprendizagens. Uma coisa que eu aprendi, talvez bem há pouco tempo, é que as pessoas que mais nos incomodam são as pessoas que mais têm importância em nossas vidas. Elas são verdadeiros professores, porque através dessa interação faz com que você consiga entender quais são as suas inferioridades e a partir desse momento comece a superá-las. Ciclos que se repetem mostram o que você não aprendeu nas situações que a vida lhe apresentou anteriormente. Pense sobre isso. Toda vez que uma mesma situação se repete por várias vezes, a gente precisa entender que aqueles conhecimentos a quais a gente veio para construir a partir de algumas situações, eles não foram construídos. E aí o universo, Deus, não sei qual é a força que você acredita, nos permite viver novas situações para que a gente possa novamente entrar em contato com essas emoções, porque todos os aprendizados vêm a partir da emoção. A emoção sempre é a primeira leitura, depois que é a razão, do nosso inconsciente, para que a gente então se coloque a favor do que viemos aprender. Aprendendo, aquele tipo de emoção não te causa mais dor. E você começa a ver a mesma situação de uma forma diferente. Sendo assim, você começa a ressignificar a sua vida e a vida de todos que estão à sua volta, porque qualquer mudança começa por você. Mudança não se faz no outro, mudança se faz dentro de cada um de nós. Precisamos entender que dentro do foco atual, da física quântica, a gente percebe que o mundo, tudo que existe no mundo é energia. Nós somos energia, o universo é composto de energia, e se formos então juntar essa força, todos nós fazemos parte de um grande contexto. Não somos apenas um corpo ambulante dentro do universo. A gente é uma engrenagem e pertencemos a esse ecossistema. Quando entendemos essa diferença, começamos a perceber que somos uma centelha de luz dentro desse grande cosmo. E esse ecossistema começa a fazer grande diferença, porque você se sente integrante e não excluído. Eu digo para você que uma das grandes diferenças que a própria física quântica hoje coloca, a partir de muitos autores, é a presença da gratidão, do sentimento da gratidão na nossa vida. A gratidão, ela nos tira de um foco pessimista para um foco otimista. O que seria isso então, Penha? O que seria isso, Maria? Bom,
eu digo para você que quando a gente possui esse sentimento de gratidão, o seu foco sai da reclamação e passa para o louvor, passa para o agradecimento. Então vamos entender bem o que seria isso. Bom, se eu hoje dissesse e te perguntasse quais são os motivos que hoje você seria grato na sua vida, eu tenho certeza absoluta que você teria inúmeros casos a falar, inúmeros exemplos a falar. Quando nos propomos logo pela manhã a colocar o nosso olhar, o nosso foco na gratidão, percebemos o quanto temos de bênçãos, de graças todos os dias. Uma delas é estar vivo. Poderíamos não estar. O ato de estarmos vivos nos proporciona vivermos e superarmos todas essas inferioridades que a cada vez precisamos, através dos nossos desafios diários, vencê-los. Depende então aonde você está botando o seu foco. Se eu colocasse uma folha de papel em branco e desse um ponto no meio dessa folha e eu te perguntasse, o que você está vendo? Pense então, qual a imagem que vem na sua cabeça? Se você me respondesse um ponto preto numa folha, eu diria que você está desperdiçando os diferentes ou a diferença de toda a área branca que está dentro daquele ponto. O ponto então seria o foco do seu olhar. Esse foco, ele precisa estar todos os dias nas partes positivas da sua vida. Por quê? Porque o universo, todo esse contexto, ele dá de volta a você o que você mais põe em foco. Se você põe foco na reclamação, e eu quero dizer aqui que reclamar é clamar duas vezes, é clamar muito forte. Se você põe foco na reclamação, o que você vai ter é mais do que você está falando. Se você reclama todos os dias, com várias mensagens pessimistas, como eu não estou com vontade de fazer nada, a minha vida é muito cansativa, eu não gostaria de ter esse trabalho, eu não queria ter essa vida. O que o universo vai entender? O universo, na verdade, Deus, sei lá, o que você entende como força poderosa de exercício sobre todos os seres, ele, na verdade, não entende o negativo. Porque todo o universo funciona no positivo. Então, se você tira toda a proposta que foi dita do não para simplesmente a frase que você deixou, não quero meu emprego, esse tipo de emprego, o que você vai ter? Esse tipo de emprego. Não gostei dessa amizade, o que você vai ter? Mais amizade daquela que você não gostou. Porque é a mesma coisa como se você tivesse dito, eu gostei dessa amizade. Eu não quero mais essa falta de possibilidade de vida, né? Essa falta de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Ou que seja, ele, na verdade, ele vai entender que você não quer, que você quer o dinheiro, mas que a partir do momento em que você precisa vencer essas questões do foco, você precisa dizer a esse ecossistema como você vai conseguir o que você determinou naquele momento, que seria a sua meta. Meta essa que a gente depois vai pensar juntos como nós podemos fazer de uma forma focada, de uma forma corajosa, de uma forma definida e clara. Muitas vezes achamos que Deus nos dá tudo. Deus dá tudo, sim. Nos dá força, nos dá inteligência, nos dá sabedoria para os desafios diários. Porém, ele age sobre o seu olhar, sobre o seu foco e sobre suas mãos. Mãos essas que eu não digo que necessariamente são as corporais, mas são elas de todos os campos, o mental, o espiritual, o intelectual. Todos esses campos fazem com que a sua meta e todo esse universo que Deus criou para ser a favor da realização dos seus sonhos comece a conspirar a seu favor. Então eu digo uma coisa para você. Antes de colocar o desafio de hoje, eu vou dizer que o primeiro passo que você precisa identificar dentro desse contexto, onde você vai começar
a pensar na principal questão, que é: quem é você? Você precisa primeiro começar a entender, dentro da vida que você possui, algumas diferenças, como no seu campo pessoal, como está a sua saúde, como está a sua disposição, no seu campo de desenvolvimento intelectual, como você vem buscando esse aprimoramento. No seu campo de equilíbrio emocional, como está o equilíbrio das suas emoções? E a realização do seu propósito, sua missão? Qual é, se você não a define? No campo profissional, você precisa entender quais os recursos que você possui. Na sua contribuição social, o que você está fazendo pelo outro? Depois disso, você vai começar a entender que a família dentro desse contexto, ela é uma extensão do contexto maior em que você é e você se coloca. Os relacionamentos, então, mais questões precisamos observar. Nesses relacionamentos, qual é o meu desenvolvimento amoroso? Eu quero que o outro faça o que eu preciso fazer? Na vida social, como é essa vida social dentro desses relacionamentos? Não só o amoroso, mas pode ser através do meu amigo, pode ser através do meu trabalho. Como eu estou vivendo socialmente? Na diversão. Como eu estou me dando prazer em ser feliz, em ser alegre. Entramos então em outro campo muito importante, que é a qualidade de vida. A qualidade de vida nos fala sobre a plenitude. O que seria a plenitude, então? A plenitude é o flower, é o que você faz, que independente de ganhar dinheiro ou não, você faz aquilo com todo o seu amor e com todo o coração. E tendo esse flower acontecendo na sua alma, você não percebe nem o tempo passar. Outra questão é a definição de felicidade. Onde está a felicidade e o que ela é? Questão maior do que tudo é a questão da espiritualidade, que dentro da qualidade de vida não tem a ver com religião, é acima da religião. Religião é um caminho que leva à espiritualidade, porém espiritualidade é a sua intimidade com o divino, é a sua transcendência, é você entender que este corpo, ele é muito além do que só um corpo. Na verdade, pensa, somos uma garrafa, tá? Em que o casco dela, né, o volume dela, o contorno dela é o nosso corpo. E a alma que está dentro dela é o líquido. Então esse corpo, na verdade, ele é gerenciado por essa alma que veio aqui para aprender, para se aperfeiçoar, para transcender as suas inferioridades. Entendendo isso e sabendo em que área da sua vida, né, dentro do pessoal, dentro do profissional, dentro dos relacionamentos, dentro da qualidade de vida, você precisa estar dando maior foco na sua vida hoje. Você precisa então decidir a construir metas. Metas claras, que seria o seu alvo, que seria o ponto que você colocou nessa folha, que seria o seu olhar, que seria o seu foco, que seria a direção para o seu cérebro perceber o que você gostaria de estar vendo no universo naquele determinado momento. Não sei se vocês já passaram pela experiência de que quando tem uma determinada ideia ou quando você faz uma determinada ação, naquele dia parece que várias ações daquele tipo acontecem com você. Vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos dizer que eu agora quero comprar um determinado tipo de carro. Nunca havia pensado nisso e eu fui lá e comprei o carro. Naquele momento que eu comprei o carro, muitas vezes eu não tinha nem visto esse carro passar por muitas vezes próximo a mim, ao meu contexto. Depois que comprei, comecei a observar aquele contexto, me parece que aparecem vários carros daquele tipo, me parecem que muito mais carros vêm ao meu olhar. Não que eles não existissem, porém, o meu foco ainda não estava nisso. Bem como também quando estamos grávidos, a gente começa a avaliar, nossa, quantas pessoas grávidas estão, e quando não estamos, às vezes o nosso foco não consegue perceber. Ou seja, os nossos olhares, todo o nosso entendimento, ele vai a partir da meta, a partir do foco, a partir da direção que você dá ao seu cérebro.
Por muitas vezes a gente deixa o nosso cérebro vaguear o dia inteiro e aí a gente começa o dia sem conseguir planejar o que você vai determinar para a realização daquele dia. Isso é o que faz toda a diferença na questão da procrastinação. Procrastinar não é proibido, procrastinar muitas vezes é válido. Vamos dizer que eu tenho uma determinada meta e tem algumas coisas que eu preciso procrastinar para alcançar naquele determinado momento uma determinada meta. Ou seja, eu preciso deixar de lado algumas coisas e focar no que eu tenho de principal naquele momento ou naquele período para que eu possa começar uma ação e concluí-la. Outra questão que também é muito interessante, isso é direção, isso é foco, isso é meta, isso é ponto de equilíbrio. E isso faz toda a diferença para o seu cérebro. O seu cérebro precisa estar sobre algumas posições e ordens para que ele, a partir das vivências que ele é colocado, ele comece então a ver possibilidades naquele entorno de realizar as suas metas e as suas decisões. Isso é uma das coisas que eu ensino e vou ensinar na próxima aula, de como fazer metas claras, de como direcionar o seu cérebro e determinar que este ano pode ser o melhor ano da sua vida. Determinar que se você for diferente um pouquinho a cada dia, você vai viver no contexto do 80-20. Depois a gente fala sobre isso. Né? Qual é o 20% que você faz a cada dia que você consegue realizar os seus desejos, que seriam 80% das metas que você determinou. Se a cada dia a gente fizer isso, a gente, no final de um ano, a gente consegue ter reproduzido muitas coisas interessantes, porque a gente sabe qual é o foco, qual é a direção. Um barco sem direção é um barco que, na verdade, não sabe para onde ir. Quando não sabemos para onde ir, qualquer caminho serve. Então, hoje vamos conversar uma coisa. Vamos fazer uma técnica, que é a técnica do elástico. E vamos combinar que, para você perceber se o seu foco está na reclamação ou na proclamação das graças, das bênçãos da sua vida, você vai botar um elástico, uma pulseira ou o que for. E durante o dia, isso você vai fazer por 7 dias, só para você entender aonde você está colocando o seu foco. Durante 7 dias, você vai fazer o seguinte: toda vez que você reclamar de algo, você vai mudar aquele elástico, aquela pulseira, não sei, o determinado objeto que você colocou, para lembrar sobre isso, tá certo? Esse elástico, essa pulseira, ela vai funcionar como uma ancoragem. Ancoragem para que você perceba se você está reclamando mais do que clamando. Então vamos dizer, eu sem querer dei um tropeção, pisei, machuquei o dedo, reclamei tudo. E o que eu faço? Eu mudo essa pulseira de um braço para o outro. E novamente eu me pego reclamando da falta de alguma coisa e eu vou pegar e trocar essa pulseira. O que isso vai me colocar? Primeiro, a atenção voltada para o que eu ando pensando e colocando o meu tempo e o meu maior foco durante o meu fazer diário. Segundo, se você, na verdade, começar a trabalhar o seu olhar para que perceba que qualquer situação que aconteça de forma negativa, você entenda que aquela situação, apesar de negativa, possa ter te ensinado alguma coisa positiva, você começa também a agradecer os prejuízos que acontecem durante o dia. Sabe como? Identificando, bom, isso foi ruim, mas o que eu posso aprender com isso para que eu não volte a repeti-lo? Isso é o crescimento pessoal. Isso vai fazendo com que você descubra quem é você de verdade. Isso vai fazendo com que você consiga colocar a sua alma em constante evolução. E aí, a gente começa a entender e a descobrir qual é a missão da nossa vida. Seja qual for a sua missão e o seu propósito, né? Na verdade, o grande propósito, vamos dizer assim, seja qual for a sua missão, o seu propósito nessa vida é curar as suas inferioridades. Então, o que eu digo para você é o seguinte: como descobrir a sua missão de vida? Como fazer que a gente saiba com clareza que direção tomar? Não vai ser num primeiro dia, mas comece a observar o que teu coração se alegra
O que você faz? Qual é o dom que você tem? Que fazendo você sente o seu coração cantar. Fazendo você ajuda quem está à sua volta. Entenda que existem gatilhos mentais que foram feitos, que foram colocados dentro da sua mente, principalmente na primeira infância. E esses gatilhos, eles posteriormente, durante toda a nossa vida, eles vão sendo colocados como uma grande engrenagem que se repetem, independente muitas vezes da gente querer. Quando aparece um determinado desafio, se a gente não pensar sobre os gatilhos que já estão instalados, a gente se coloca de uma forma, independente da gente estar consciente ou não daquela forma, porque ele está registrado no nosso subconsciente. Tentando então entender que esses gatilhos, eles foram feitos, eles foram construídos nessa primeira infância e veio através dessas nossas vivências, através da comunidade, através dos nossos professores, principalmente através dos nossos pais e dos nossos parentes, a gente precisa definir o que você quer, quem é você, entendendo então um pouco sobre você, tudo começa. Quando você começa a descobrir qual é a sua missão de alma e quem é você, tudo ao seu redor modifica, porque passa a ser visto de uma forma diferente. Amanhã, nós vamos pensar sobre essas metas. Como eu posso construir essas metas para que fique de forma clara, objetiva, e que meu cérebro, então, possa focar e direcionar e me faça entender o caminho a seguir. Que com clareza a gente começa a perceber quais os caminhos, quais as possibilidades da realização de determinados sonhos e como podemos alcançá-los. Espero você com determinação de que juntos nós podemos mais. Vem amanhã. Teremos um novo propósito. O propósito de saber como construir metas claras, como fazer o seu ano o melhor ano da sua vida. Até breve.